Minha gente querida, dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, informam que a miopia atinge 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente. E estima-se ainda que até 2050, a metade da população mundial, minha gente, seja míope. No Brasil, até o ano passado, estima-se que o número aumentou de 27% para 50%. A miopia, minha gente, é um defeito de refração em que os raios luminosos são formados antes da retina, que é a membrana do olho responsável por formar os estímulos luminosos e nervosos, que são enviados ao cérebro para que a imagem seja lida. Porém, para conversar melhor sobre esse assunto e entender mais sobre miopia, eu e você vamos receber ele que é o nosso médico oftalmologista. No dia do oftalmologista, com muito carinho, recebeu o nosso amigo Dr. Luiz Fernando Miguel Moreira Miguel. Doutor, boa noite, bem-vindo. Né? Boa noite, Frei. Que Deus abençoe. Prazer estar aqui com o senhor. Alegria recebê-lo, viu? Eu que agradeço. Muito então, obrigado doutor, pelo convite. Parabéns, hoje é o dia do oftalmologista. Né? Muito obrigado. Que maravilha. Muito obrigado. Como é que foi o seu dia hoje? Foi tranquilo, foi. Graças a Deus, na paz de Deus, a gente trabalhou um pouquinho, não pode reclamar nesse momento. Quem pode trabalhar tem que aproveitar, né? Então a gente, graças a Deus, foi tudo bem. Tem alguma plateia em casa assistindo ou não? Eu acredito que meus filhos, minha esposa e minha mãe devem estar assistindo também. Pode falar, então, a doutora Carol, né? Arthur e Noah e a Neuza. A dona Neuza, que é a sua mãe, minha né? mãe. Que maravilha. Então, o assunto hoje, miopia. É um assunto sério? É, Frei. Causa muita dúvida? Bastante. A gente tem bastante dúvida, principalmente por conta dos pais. É aquela dúvida se a criança pode ou não usar o celular, se o celular faz mal para a criança, se não faz mal. Então vamos conversar, doutor. Por favor, sente-se. Minha gente linda, gente amada, gente abençoada, o doutor Luiz Fernando já está aqui no dia do oftalmologista. Trouxemos um oftalmologista. Parabéns a todos os oftalmologistas. Quero mandar um abraço também ao doutor Leôncio, né? O doutor Luiz Fernando conhece. O doutor Leôncio também, um grande abraço. Está acompanhando o programa lá em Campinas. Que maravilha, viu? O doutor, a gente tem muitos nomes quando a gente fala do olho, né? É miopia, é estigmatismo, é pterígio, é glaucoma, é catarata, né? Ou seja, um único objeto, um único sujeito que é o olho tem tanto probleminha assim, doutor? É verdade, Frei. A gente tem diversos tipos de problemas nos olhos. O olho, por mais que seja uma estrutura muito pequenininha, essa estrutura do olho, ele tem em média 3 centímetros de uma ponta até o final dele, que é o nervo que vai entrar no nosso cérebro. 3 centímetros só? 3 centímetros e meio, mais ou menos. E ele tem mais de 3.000 doenças. Mais de 3.000 doenças? A gente conhece essas mais clássicas. 3.409. Uau, né? É bastante doença, ele tem bastante nuance, tanto que a oftalmologia, de uns anos para cá, ela foi uma das especialidades médicas que mais se subdividiu, se subespecializou. Okay. Então hoje você tem médicos que são especializados no segmento anterior do olho, que é o que a gente chama que está antes do cristalino, que é o meu caso. E tem médicos, que é o caso da doutora Carol, que são especializados no segmento posterior, que é retina, vítreo, é o paciente com diabetes. Então é o caso desse paciente. Cada nicho, por conta desse número tão grande de doenças, a gente se especializa para poder diagnosticar com mais precisão e tratar com mais qualidade esse tipo de paciente. Quero mandar um abraço à doutora Carol, um beijo aí, doutora Carol, né? Masnak também aí, a esposa e até oftalmologista aí, com muito carinho. E ao Instituto Iovale, né? Instituto Iovale também sempre com muito carinho, quando nosso programa e a Rede Aparecida entra em contato lá com o Instituto para um médico, um oftalmologista, sempre com muita solicitude aí, está nos atendendo com muito carinho. Então, parabéns a toda a equipe aí, com muito carinho. Doutora, assim, eu fiz uma breve introdução à miopia, etc, mas o que é então a miopia? Na verdade, Frei, a gente tem duas formas do olho ser míope. Na grande maioria das pessoas, é por conta do olho ser maior do que um olho normal. O olho normal, ele tem em média 23 milímetros da parte interna dele. O olho míope, ele é mais alongado. Ao invés dele ser redondinho, igual uma bola, ele é mais alongado, tipo uma melancia. Então, olha só. E por isso que a imagem se forma antes do ponto, porque ele é mais comprido. E a imagem se forma antes do ponto focal. Entendi. Existem algumas outras doenças que podem simular esse tipo de problema. Tem muitas vezes que a pessoa vai no médico e fala assim, olha, meu grau não para de aumentar. Toda vez que eu vou, meu grau aumenta. Isso não é o comum. A miopia,
ela tem uma progressão maior nas crianças, ela estabiliza, ela progride também no estirão da adolescência, mas ela tende a estabilizar no homem entre 18 e 21 anos e na mulher entre 21 e 24. Entendi. Quando você acaba tendo muitas mudanças ou mudanças grandes no grau do óculos, você pode ter, ao invés do crescimento do comprimento do olho, você ter essa parte do olho ficando Fica à vontade, mais... Se você pegar na mão, doutor... Isso aqui tá cara de... vai desmontar comigo na mão. É. Então, a gente tem ou o olho, ele é mais comprido do que o normal, dessa parte externa até a parte posterior de dentro, dá mais ou menos 23 milímetros. Certo. Ou essa parte mais transparente, que parece o vidro do relógio, ao invés dela ser arredondadinha, ela fica bicuda, chamada uma outra doença chamada ceratocone, que também é um grande responsável pela progressão do grau da miopia. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou no médico e meu grau sobe bastante. E não é por conta da miopia. Existe um tipo de miopia que é chamada de miopia maligna. O que é miopia maligna? São pacientes que são altos míopes. Altos míopes, quando eu me refiro a altos míopes, são pacientes com mais de 20, 22 graus de miopia. E o olho deles nunca para de crescer. Então o olho às vezes aumenta 2 graus por ano. É a miopia, doutor Luiz, que vai dar o grau, aumentando o grau? Não. A miopia que vai fazendo, ela tem 2 graus, 3 graus, Isso. 7 graus? O grau é o seguinte, quando você pega aquela receitinha do óculos, a primeira parte da receita a gente chama de grau esférico. É ou miopia, que é negativo, ou hipermetropia, que é o positivo. Qual que é a diferença dos dois? A miopia, o olho é muito grande e o grau é negativo para conseguir colocar a imagem para trás. A hipermetropia, o olho é muito pequenininho e aí você tem que puxar essa imagem que é formada atrás da retina para frente. Aí o grau é positivo. Eu vou pedir para os câmeras assim, né? Dá um close, eu acho que é melhor nessa aqui, ó, porque eu acho que pega mais. Nós temos uma câmera aqui, né? Nós temos uma câmera que ela precisa, para a gente ver na televisão aqui, ela precisa do foco, né? Do foco, para dar o... Né? Eles regulam o foco. A miopia é mais ou menos isso, doutor? Ou seja, eu preciso regular para ter o foco certinho. Olha lá, ele está mexendo na lente da câmera. Miopia também é um pouco isso, doutor? Tem a ver? Na verdade, seria mais ou menos isso, só que o olho não consegue fazer essa regulagem do foco para compensar o grau do paciente. Por isso que precisa colocar o óculos na frente para jogar a imagem no ponto central da visão. Então, não só a miopia, como todas as doenças que a gente chama de doenças refracionais, são doenças relacionadas ao grau do óculos. Entendi. Olha que legal, né? Então aí nós estamos mostrando a lente. Dá um zoom in, zoom out, essa linguagem assim para, né? Pra gente mostrar, olha, tá vendo a lente lá se mexendo lá dentro? Então isso é o óculos, o olho automaticamente não faz isso. O olho tem essa força para fazer, quando está normal. Quando ele está normal. Só que ele consegue compensar algumas diferenças de grau. Por exemplo, eu tenho grau de óculos e eu já passei dos 40 há algum tempo. Então quando você passa dos 40 anos, você acaba perdendo a força desse músculo e o braço aqui, doutor, vai ficando curto. Eu também já tenho. E aí, isso é o cristalino, que é onde nós temos que é onde lá no futuro vai dar a catarata, ele vai perdendo a capacidade de acomodação dele e a musculatura do olho vai perdendo a força. Então, isso aí, com o processo de degeneração pela própria idade, você acaba não tendo mais força nesse zoom para enxergar o que você enxergava antes quando era mais jovem. O olho cansado é presbiopia. Já exatamente. É um outro problema. É um outro problema. Agora, doutor, a pessoa vai desenvolvendo a miopia com o tempo? É uma questão hereditária? Tem um fator hereditário? Nasce com a pessoa e lá na frente desenvolve? Como é que é? Então, muitas vezes a pessoa já nasce, é um fator hereditário importante, ela nasce com a miopia. E conforme o olho vai crescendo, você vai tendo esse olho em formato de melancia ficando cada vez mais comprido e o grau de miopia vai ficando cada vez maior. O fato de ficar mais comprido, eu imagino assim uma bolinha de ping-pong, tênis, etc. e um ovo, né? Um ovo que é ovalado, etc. Né? Oval, por isso ovo. Agora, mas o crescendo não vai, de repente, ocupando espaço na nossa cavidade ocular? Vai ocupando, mas a parte óssea do ser humano, ele vai crescendo com o passar do tempo. E a mudança é muito pequena. Por exemplo, 1 milímetro que o olho da criança cresça, reflete 3 graus de miopia. Uau, né? Então, uma mudança
muito pequena no tamanho do olho reflete substancialmente a qualidade de vida. Por isso que a gente pede para a criança, para os pais, para levar as crianças de 6 em 6 meses, porque muitas vezes uma diferença de 1 grau de miopia, você tem uma queda na qualidade de vida da criança, de rendimento escolar, de cognição para os amigos, até rendimento em jogo, brincadeira, cai bastante. Doutor, eu estava lendo uma matéria um tempo atrás, assim, me corrige, por favor, se eu li certo ou estou interpretando certo, que mais de 70% das crianças com menos de 5 anos estão desenvolvendo miopia justamente porque elas pegam o celular, o tablet, ficam aqui, doutor? Sim. Procede isso? Procede. Existe um consenso que criança até 6 anos não deve botar a mão em celular. Esse é um consenso médico. Tá. E quando... O problema é que, na realidade, que a gente tem hoje é que o celular virou chupeta eletrônica. Então, os pais dão um celular para a criança para ela ficar quieta, para eles poderem interagir, mas se eles soubessem que isso vai fazer e pode prejudicar, inclusive, vai prejudicar o desenvolvimento cerebral da criança, eles limitariam isso. Eu comecei o programa falando que até 2050, 50% da população vai ser míope, doutor. Que é justamente a consequência disso. Exatamente, por conta do uso de telas. O consenso é, até 2 anos de idade, zero de tela. Atenção pais, ou seja, que o celular é atrativo, aquela luz atrai a criança, mas olha as consequências, então a criança não tem discernimento, mas você, pai e mãe, tem discernimento justamente para prevenir isso que o doutor Luiz Fernando vai dizer agora de novo. Não só celular, qualquer tipo de mídia eletrônica, celular, tablet, até 2 anos é proibitivo. Isso afeta o desenvolvimento de substância cinzenta da criança, prejudica a fala, prejudica uma série de coisas no comportamento da criança. Só. Acima de 2 anos, recomenda-se que seja limitado ao máximo de 1 hora por dia, até 6 anos de idade. Okay. Tá? Então, o correto, o ideal seria que até 6 anos de idade a criança não tivesse acesso a esse tipo de coisa. Entendi. Olha, tá o alerta aí, esse é o Saúde de Fé trazendo esse alerta aí. Agora, daqui um pouquinho nós vamos também ver na hora que a gente falarmos do tratamento, uma cirurgia, né, de reparação, como é o termo certo? A nossa diretora, a Geisa, né, cedeu as imagens para a gente ver, o próprio Luiz Fernando, aliás, ele gravou fazendo o tratamento aí de um problema de miopia, né? Quer colocar agora ou né? É isso, doutor? É isso aí. Vai comentando. O laser, na verdade, a finalidade dele é redesenhar a superfície do olho. Então, já que o olho é muito comprido e você não consegue diminuir o tamanho do olho, você utiliza o laser para redesenhar a superfície do olho, fazendo com que ele fique menor. A parte mais externa do olho, que seria o equivalente ao vidro do relógio, ela tem a maior força do nosso olho. É a córnea. A córnea, ela tem uma força de 45 graus. Então, pouco que você mexe na córnea, você acaba fazendo uma mudança muito grande. Uau. Essa técnica que está sendo usada dela chama PRK. A gente tira o epitélio, que é a camada mais externa do olho, tá? Isso parece uma... A película de proteção, é isso? Exatamente. Isso parece uma escovinha de dente, mas é um aparelho americano específico exatamente para isso. Tanto que ele fica bem regularizado. E aí ele vai redesenhar com laser, isso ele está tirando esse epitélio, que ele tem mais ou menos 60 micra, é a parte mais externa do olho. Tá. O laser vai redesenhar essa superfície, em média 7 segundos por grau. Então se a pessoa fala assim, eu tenho 4 graus, quanto tempo demora a cirurgia? Em média, 28 segundos. Uau! Não dá quase tempo de piscar, doutor. É bem rapidinho mesmo. Esses pontinhos que as pessoas estão vendo dançando ali na frente são os feixes do laser. Esses feixes do laser, eles são tão pequenininhos, eles são disparados em pontos longe um do outro para diminuir a temperatura local. Então ele vai redesenhando o olho de uma forma que ele faça disparos longe um do outro para você não ter aumento grande de temperatura do olho. E isso, doutor, uma vez que tira essa camada, a película, digamos assim, doutor, o tratamento reconstrói, doutor? O olho reconstrói ela sozinha. O próprio olho reconstrói. A gente está lavando para tirar, a gente chama são fibroses, mas o termo correto são debris, e aí o próprio olho refaz essa pelinha. O turnover, que é o tempo que ela começa para ser desde que ela foi completamente removida,
a ela ser completamente refeita, é de 4 a 7 dias. Então, tudo que a gente fez ali, 7 dias depois, ele já não existe mais. Uau. E aí eliminou o grau, doutor? Exatamente, eliminou o grau do óculos. Uau. Essa é uma técnica cirúrgica. A gente tem outras técnicas cirúrgicas. A gente tem o LASIK, que é aquela foto que eu O senhor fica trouxe. à vontade, o diretor. Aliás, primeiramente, obrigado, diretora, por ceder. Ela estava se vendo. A cirurgia que foi feita nela, a Geisa, né? Obrigado de coração aí, porque foi o próprio doutor que fazendo o trabalho, né, a cirurgia nela. Ela se comportou bem, doutor? Né? Já puxei a orelha dela que ela sumiu já. Tem que voltar para fazer a revisão. Em rede nacional, Geisa, né? Você ficou bem, mas ficou perfeito, né? Ficou ótimo. Ficou Quando ótimo. o paciente some é um bom sinal, né? Exato, Que ficou né? feliz. O problema é quando começa a voltar muito. Viu, Geisa? Assim, ó, ele está cobrando em rede nacional, viu? Tem um dos desenhos que a gente trouxe, exatamente. Esse aí, ele tem uma partezinha que está levantada ali embaixo. Essa partezinha que está levantada, o nome técnico chama flap. É como se fosse um tampinho da córnea que levanta, você reposiciona o laser, faz o laser. É a tampa da panela. Exatamente. Você tira essa tampinha, ela fica presa por um pedículo, você não faz o corte completo, ela fica presinha, você redesenha a córnea, igual fez no PRK, e você coloca isso de volta. Qual que é a diferença dos dois? A diferença básica é que esse aí, ele é muito mais rápido. Para o paciente, 2 horas depois da cirurgia, o paciente está como se não tivesse feito nada sem óculos. Entendi. Já está sem óculos. Ele já está, das duas técnicas, o paciente já sai sem óculos. Volta para cá sem óculos. Qual é a diferença básica dos dois? O PRK, você redesenhou a superfície e você vai ter que deixar o olho reconstruir isso que você acabou tirando. Tá. O LASIK, você corta, levanta, faz o laser e recoloca na mesma posição. Então, praticamente, o próprio organismo já refaz. Tudo tem um pró e um contra. Claro. O lado ruim do PRK. O lado ruim do PRK é que existe uma transição visual do paciente nos primeiros 40 dias. Tá. O que é essa transição? Eu costumo dizer para o paciente, olha, tem dia que vai estar muito bom e tem dia que você vai falar assim, poxa, parece que ontem estava melhor. Não é embaçado. O paciente, ele percebe que a impressão é que estava um pouco melhor. Ele fala assim, poxa, parece que ontem estava melhor do que hoje. Então, essa oscilação entre muito bom e esquisito não é ruim. Ele compara com É uma transição, como o senhor falou. 40 dias, que é o período médio dessa estabilização. O LASIK, ele não tem essa transição. Ele fica muito bom, muito rápido. Qual que é o ponto ruim do LASIK? Do PRK é a transição. Do LASIK, como você faz esse corte, você acaba lesando a inervação superficial do olho. Então você faz com que esse paciente ele desenvolva muito mais quadro de olho seco, ele tem perda de sensibilidade. A estrutura mais forte do olho é a parte mais externa. Então quando você acaba fazendo esse corte, em alguns casos que o paciente já tem uma predisposição, que isso aí ele não tem como ele saber, é só com o exame médico, a córnea ela fica mais molengona. Então isso acaba podendo evoluir para outras doenças. Mas tem um tempo também. Tem um tempo. Mas a diferença depois de 40 dias, o resultado das duas, visualmente falando, é o mesmo. A diferença é que elas têm os prós e os contras imediatos. Como toda cirurgia, né, doutor? Doutor, eu terminei o bloco anterior perguntando se uma vez feito esses 2 procedimentos, o PRK e o LASIK, é definitivo ou a cada 10 anos tem que voltar a fazer de novo? Então, conforme eu falei no primeiro bloco, isso é uma pergunta que praticamente todos os pacientes fazem. Normalmente, o homem estabiliza entre 18 e 21 anos, a mulher entre 21 e 24 anos. O grau? O grau do óculos. Mudanças muito pequenininhas, meio grau para mais, meio grau para menos, seja de astigmatismo, ou de hipermetropia, ou de miopia, isso pode acontecer a vida inteira. Mas o que eu costumo dizer para o paciente, se hoje você usa 3 graus e geneticamente o seu organismo está programado para daqui a 10 anos ter 4 graus, vai ter 1, porque 3 você já tirou com laser. E isso não impede, desde que o olho seja saudável, que seja realizado o que a gente chama de retoque. O que é o retoque? Você aplica um pouco mais de laser na superfície do olho. O que quando você fala assim, olho saudável, entende-se? O olho que não tenha nenhuma catarata? O olho que não tem nenhuma outra patologia. Quando a gente vai fazer a cirurgia, existe uma série de exames que as pessoas devem fazer. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, doutor, eu vim aqui
porque eu não tô ficando feliz. Eu sempre quis fazer, eu sempre tive o sonho de fazer, mas nunca tive como uma prioridade. Agora as pessoas estão percebendo, por conta desse hábito que nós somos obrigados a utilizar, que é a deliciosa máscara, que quem usa óculos sofre demais, porque fica embaçando. Para quem usa multifocal é pior, porque vai exatamente onde tem a área de visão de perto. Então, os pacientes eles têm procurado muito para ficar livre dos óculos. Então, nesses exames, a gente baliza para saber se o paciente tem um olho saudável. O que é um olho saudável? Se não tem nenhuma doença na parte interna dos olhos, que é a retina, se o paciente ele não tem a córnea muito bicuda, que seria o ceratocone, se a espessura dessa córnea ela é compatível com o grau todo do paciente. Por exemplo, chega um paciente no consultório que tem 10 graus de miopia, mas ele tem uma córnea fina. Não vale a pena você operar esse paciente para deixar ele com 2 graus de miopia, por mais que o paciente queira. Fala assim, poxa doutor, mas 10 graus é um óculos muito grande, muito pesado. A finalidade da cirurgia é fazer com que o paciente tenha menor dependência ou independência do uso do óculos. Entendi. Nada justifica você submeter o paciente, por mais segura, por mais tranquila, por mais, eu vou dizer simples, mas o termo correto não é isso. É cotidiano, corriqueira seja a cirurgia. Hoje é a cirurgia mais feita no mundo. São 7 milhões de cirurgias refrativas por ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem estatística em relação a isso. Mas nada justifica você fazer o paciente passar por um procedimento cirúrgico para ele continuar usando óculos. Agora, doutor, o fato assim de... o senhor citou, recuperando um pouquinho o primeiro bloco, o senhor citou criança, etc., que hoje, né, pelo celular, pelo tablet, pela tela, enfim, a partir de que idade é recomendada a criança visitar um oftalmologista? Então, a primeira visita que a criança faz para ver a saúde dos olhos, por lei, é feita na maternidade, que é o teste do olhinho. Então, os pediatras, em geral, os neonatologistas, eles são capacitados e treinados para fazer o teste do reflexo vermelho. Se tiver alguma alteração, algumas unidades, algumas maternidades, eles têm médicos especialistas em retinopatia da prematuridade que vão avaliar essas crianças. No geral, a gente orienta sempre que a criança sai da maternidade, fazer a primeira consulta. E daí em diante, de 6 em 6 meses. Tem doenças que, se a gente não tratar até os 2 anos de idade, não tem o que fazer depois. Por exemplo, eu tô com uma criança... Vai só potencializar. É como se tivesse perdido o prazo. Eu tenho uma criança que teve comigo semana passada, ela tem 1 ano e meio, está com catarata congênita. É uma criança que tem boas condições, tem um convênio bom, mas ela estava com dificuldade de conseguir fazer a cirurgia. E essa criança, ela já está uns 3, 4 meses. Eu vou fazer a cirurgia dela no comecinho do mês que vem. Mas se essa criança não opera até os 2 anos de idade, ela perde a fusão dos olhos. O que é fusão? É a noção de profundidade. Então, quando a gente vê que existe um copo aqui, a gente sabe que o copo tem o começo, o meio e o fim. Quando a criança não tem isso, ela vê como se fosse numa televisão, como se fosse em 2D. Fotografia. Exatamente. Agora, o doutor falou assim, se a questão olho bom é o problema da ceratocone, etc. Trata-se esse problema e para depois fazer a refração da miopia, ou uma vez que tem um problema assim associado, não pode mais? Depende da doença. Por exemplo, as doenças que são mais comuns em relação que a gente vê muito aqui na região nossa é o ceratocone, que o paciente vem querendo operar, mas ele tem ceratocone. O ceratocone, você tem outro tipo de cirurgia para poder fazer a regularização da córnea do paciente e não impede que depois de regularizado, se não tiver a ver na progressão desse ceratocone, redesenhar a córnea com laser. Então, no geral, o que eu costumo dizer para o paciente no consultório, até que se prove ao contrário, você pode operar. A gente vai sempre procurar, com maior base de segurança, indicar a cirurgia só se todos os critérios mínimos forem superados. Se a pessoa for diabética, etc., não tem nada a ver? Se tiver controlado o açúcar, não. O que acontece? Quando a pessoa é diabética e o açúcar está acima de 140 em média, ele muda o grau de refração do olho. E o paciente normalmente acaba ficando mais míope. Então, é engraçado, muitas vezes o paciente fala assim, eu estava enxergando bem e de repente eu parei de enxergar.
Aí você pergunta, o senhor é diabético? Eu falei, não, não sou. Vamos fazer um açúcar? Aí está em 400. Olha só, né? Doutor, eu vou pedir licença porque o telefone mais amado desse país parece que tá vivo, né? Ah, tá vivo, sim, 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu José. O senhor fala da onde, seu José? Bem-vindo. Eu falo de Apucarana. Bem-vindo no Paraná, seja muito bem. Conheço a sua cidade. Já rezei missa aí, viu, seu José? Oh, que beleza. Que maravilha. Seu José, está acompanhando o Saúde e Fé aí na sua casa, com muito carinho, no conforto da sua casa aí, comendo um pinhão, certamente, né? E tem alguma... Não, aqui no norte não tem pinhão. Ah, meu Deus do céu. Ô, seu José, o senhor está acompanhando o programa, certamente lhe interessou o tema. O senhor tem alguma pergunta aqui para o doutor Luiz Fernando? Eu tenho duas perguntas. Pois não. A primeira é que eu, há dois anos atrás, eu fiz o exame, fui no oftalmologista, fiz o exame para mim renovar a carteira, né? Certo. E aí ele fez o óculos para mim e me disse que eu estava com um pouco de catarata. Certo. E que essa catarata ela ia progredir, né? E agora, de uns 8, 10 meses para cá, ela progrediu muito. Formou uma fumaça assim na vista e eu não estou conseguindo ler, só se a letra for grande, senão não consigo. Certo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é essa chuva de remédio que está na televisão aí, que eles falam de uma coisa ou de outra, e tem aquele tal de Lever, que diz que é bom para a vista. Então, essas duas perguntas. Eu queria saber se esse tal de Lever é realmente bom. Essas duas perguntas. E um prazer falar com o senhor, porque o senhor é um homem muito alegre. Obrigado, seu José, que Deus o abençoe o senhor com muito carinho, viu? Então, doutor, assim, essa questão da catarata, daí que evoluiu, etc. E muito mais do que o nome de um produto, ou seja, a orientação sobre essas, que a gente recebe também, no sentido assim, olha, ajuda, etc., melhora, uma orientação nesse sentido, a partir da pergunta do seu José. Oi, seu José, boa noite, tudo bem com o senhor? Em relação à primeira fase da pergunta, esse embaçado que o senhor está vendo é por conta do envelhecimento natural do olho. O olho, ele nasce com uma lente transparente que fica atrás da parte colorida do olho, que é a íris, e essa lente, ela vai envelhecendo com o decorrer do tempo da nossa vida e ela deixa de ser transparente, ela vai ficando suja, como se fosse um vidro da casa da gente que a gente não consegue limpar. Essa lente, quando está sujinha, ela começa a ser chamada de catarata. Por quê? Da onde veio catarata? É a sensação que a pessoa está enxergando atrás de uma queda d'água. Por isso que é embaçado. É o cristalino. É o cristalino. O cristalino fica sujo. Normalmente o paciente fala assim, doutor, mas tem nos dois olhos? Como os dois olhos nasceram no mesmo dia, tem nos dois olhos. É um processo do envelhecimento. E em relação aos remédios, não tem nada cientificamente comprovado que seja eficaz para combater a catarata. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, cientificamente comprovado, obviamente é uma brincadeira, já vou deixar claro bem antes. Claro, que é uma brincadeira. Que é uma brincadeira, porque o sarcasmo às vezes a gente fala e quem está do outro lado às vezes não entende. O único jeito da gente não ter catarata é morrer jovem. Exato. Eu vou ter, o senhor vai ter, todas as pessoas que estão nos assistindo porque é um vão ter. processo natural. Um processo natural do envelhecimento. Então, para o seu José em especial... antigamente as pessoas falavam e frisavam assim, olha, não faz ainda, tem que esperar ficar madura. Por que é madura? Porque catarata, técnica cirúrgica, e quando eu falo antigamente, eu tenho 20 anos de formado, eu peguei essa época ainda, era tão rudimentar, não é rudimentar, era o que a gente tinha na época disponível no Brasil, tinha coisa melhor lá fora, mas era difícil a gente conseguir fazer aqui. Mas a catarata ela tinha que ficar tão dura, para a pessoa perceber uma diferença na qualidade da retirada dessa catarata para colocar uma lente. Não só a técnica cirúrgica era rudimentar, mas os materiais que a gente tinha disponível no Brasil para isso eram rudimentares. Hoje eu sempre falo para o paciente, independente da idade
quem indica a cirurgia no consultório não sou eu, é o paciente. O paciente, se o senhor chegar lá, se o senhor tiver um pouco de opacidade no seu cristalino e o senhor tiver queixa que isso está lhe causando prejuízo para a sua atividade diária, tem indicação de ser feita a cirurgia. E aí, você hoje, essa cirurgia que antigamente era feita por um corte bem grande, pra gente é gigantesco, coisa de 7 milímetros por oftalmologista é uma fazenda. Okay. Hoje a gente faz com corte de 1 milímetro. Então é uma diferença... Você já evoluiu muito, né, doutora? Exatamente. E hoje a gente sempre fala para o paciente no consultório, olha, se tá te incomodando, faz. Quanto mais macia tiver essa catarata, mais rápido é a tua recuperação, mais rápido você volta para suas atividades. Beleza. Obrigado, senhor José. Espero que a resposta tenha ajudado o senhor iluminado um pouquinho mais. Mas se cuida, viu? Passe no seu oftalmologista aí para se tratar, para enxergar bem. O senhor merece, viu? Agora, voltando ao tema da miopia, ou seja, acho que ficou muito claro, está ficando muito claro que é uma cirurgia que vai colocar no foco, etc., vai tirar aqueles graus todos, vai eliminar o óculos. Isso é muito alentador, doutor, isso já é muito inspirador, é muito assim, é um atrativo muito grande para quem está assistindo. Nossa, eu tenho essa possibilidade de tirar o óculos, eu vivo esquecendo, etc., enfim, ou seja, a miopia faz esse milagre. Ela faz. Volto a dizer, tem 20 anos... A cirurgia de miopia faz? Faz 20 anos que eu praticamente eu faço. Eu comecei a operar nos primeiros lasers do Brasil, foi a segunda máquina que chegou no Brasil, e tem duas frases que eu escuto de todo paciente míope nesses 20 anos. A primeira frase é: eu não sabia que era possível enxergar tão bem. Porque você não corrige só a miopia, você corrige as pequenas imperfeições do olho do paciente. Okay. E a segunda frase é: foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Tanto que a gente tem muito paciente que vai nas páginas da clínica, às vezes a pessoa está do outro lado, o paciente está inseguro, está com medo, ele fala: poxa, será que é verdade isso? A Geisa, né, antes de começar, ela citou a nossa diretora aí, que você viu o videozinho, né? Ela se viu, né? Fazendo cirurgia, ela falou assim: Frei, isso para mim foi libertador, foi o termo que ela usou, foi libertador, a sensação de liberdade assim, que de repente quando você enxerga tudo, né, com aquela perfeição, foi libertador. Se o senhor colocar, porque as pessoas às vezes elas não têm muita noção, a gente tem algumas expectativas, tem uma foto que a gente trouxe de um óculos. Pode colocar, por favor. Aquilo isso, ali é a visão mais ou menos de um paciente entre 0,75 e 1 grau de miopia. Tá. Então você fala assim: mas o grau é muito baixo. Não é muito baixo, ele faz um estrago muito grande na qualidade de vida. Então, às vezes, a gente está no consultório, ainda mais no interior, que você mesmo sendo especialista, subespecialista, você acaba atendendo no dia a dia. Tem uma história que me marcou bastante, foi uma mãe que entrou no consultório e falou assim: doutor, meu filho já passou no pedagogo, já passou no psicólogo, já passou no psiquiatra, já passou no neurologista, e meu filho é burro, ele não aprende. Ele está na escola, mas ele não sabe escrever, ele não sabe ler, está com 8 anos de idade e ele é burro. Aí você vai fazer o primeiro exame da criança e você tem que dizer para a mãe assim: não é burro, seu filho simplesmente não enxerga. O menino, depois que ele colocou o óculos, a vida dele mudou. Né? Então, uma das coisas que também é comum do paciente míope, o paciente quando ele opera, ele tem alguns cacoetes. Então, o paciente míope, quando ele acorda, muitas vezes ele vai pegar o óculos na cabeceira do criado e ele não acha o óculos. Então, o paciente que é alto míope, ele se desespera até cair a ficha que ele já fez a cirurgia. Doutor, eu terminei o bloco passado fazendo essa pergunta, ou seja, a cirurgia para o tratamento da miopia é só para gente grande, depois de uma certa estabilidade ocular, ou uma criança que tem miopia pode também fazer uma cirurgia, doutor? Como é que é? Então, o ideal, a gente sempre tem que orientar isso da caso a caso. O ideal é que você tenha a estabilização do grau, que a pessoa ela não tenha mudanças nesse grau, até por conta dela ter um resultado mais longevo da sua cirurgia. Em alguns casos, a gente indica a cirurgia precocemente. Por exemplo, existe uma diferença de grau num olho maior do que 4 graus, por exemplo, num olho a pessoa tem 0, no outro ela tem 5, chama anisometropia. Ela vê imagens de tamanhos diferentes.
E se você corrigir isso com óculos, as imagens elas continuam em posições diferentes. Mas por que isso acontece? O senhor falou assim, uma fala sua, mas assim, por que acontece? Porque o olho nasceu no mesmo dia, certo? Mas por que um tem uma diferença de 1 grau e outro grau? Por quê? Porque ele nasceu um pouquinho mais comprido do que o outro. Então você tem pessoas que eles nascem com alterações em forma do olho. Por exemplo, Entendi. Às vezes no olho a pessoa tem 3 Não graus... é no decorrer da vida. Não, às vezes a pessoa pode nascer, Ok. mas, por exemplo, a pessoa, vamos dizer, no míope, ele tem um olho, ele tem 3, no outro ele tem 5. Certo. Ou num ele tem 4 e no outro ele tem 5. Essa diferença você consegue corrigir com lente de contato, com óculos, fica tudo bem. Quando você tem uma diferença muito grande, você acaba não conseguindo corrigir com óculos. Aí resta pra gente a opção de ou colocar lente de contato na criança, ou a gente fazer cirurgia refrativa. Eu tenho uma menina que ela acompanhava comigo desde os 6 anos de idade, e quando ela estava com os seus 14 anos, ficou o mesmo grau. Só que um olho ela tinha 2 e no outro ela tinha 9. Então essa menina, ela fez a cirurgia, ficou muito bem, porque ela já estava estável. Mas eu não fiz por conta do óculos dela, eu fiz por conta da diferença de um olho para o outro. Doutor, fala um pouquinho assim do tratamento, do tempo de recuperação, assim, doutor. É rápido? Como é que o senhor falou assim, 20 segundos, 15 segundos, 28 segundos? É rápido, uma vez feito, voltar a enxergar normal? Como é que o paciente já sai enxergando da cirurgia. Então, o paciente, por exemplo, que tem 2 graus de miopia, a gente tem na sala de cirurgia um relógio, que a gente fica contando o tempo para a gente programar quanto tempo está de laser, quanto tempo a gente deixa um remedinho depois para poder ajudar na cicatrização. Então, o paciente, eu sempre pergunto ao paciente, tá para ver que horas são? E o paciente normalmente ele não enxerga. Na hora que ele sai, o paciente tem aquele efeito que o americano chama de awesome, que ele vê e fala, poxa, estou enxergando, coisa que eu não via. Então, a pessoa já sai enxergando. Qual é a diferença? Quando ela sai da cirurgia, ela tem, no PRK, ela tem a perspectiva que ela está dentro de um box embaçado. E esse embaçamento no dia seguinte reduz, mas tem aquela oscilação visual que persiste nos primeiros dias. No LASIK, você fica menos embaçado, 2 horas depois é como se não tivesse feito nada. A pessoa fica com a visão perfeitamente nítida. Tem algum cuidado, doutor, assim, uma pessoa que fez a cirurgia, quais são os cuidados assim, que ela tem que ter? Pode coçar o olho? Jamais. Não, coçar o... Eu sempre falo para o paciente, olha, se quiser coçar o olho com o seu cotovelo, fique à vontade, pode coçar o que quiser. Se não conseguir coçar com o cotovelo próprio, não coça. O geral eu peço para o PRK e o LASIK evitar banho de mar e piscina ou sauna nos primeiros 15 dias, mas fora isso, vida normal. Eu tenho paciente que vem de São Paulo para cá, opera e vai embora dirigindo. Eu não recomendo, mas é possível. Doutor, assim, a gente sabe que também, dentro daquela perspectiva da pergunta do seu José, há uma oferta muito grande, as pessoas também, às vezes, sem orientação nenhuma, começam a usar colírios diferentes. Um colírio produz, ele gera miopia, ele prejudica usando de uma forma incorreta, doutor? A gente tem a indústria farmacêutica que é muito forte no país, então o marketing que eles investem é absurdo. Por exemplo, nós temos uma doença que ela vai atingir 65% das mulheres, que é o olho seco, que muita gente sofre, relacionado à alteração hormonal, relacionado a gente que fica o tempo todo em ar-condicionado. O medicamento que no Brasil tem o faturamento mais alto da indústria farmacêutica é o lubrificante. E a gente está falando de $1 bilhão. Então, o medicamento, qualquer um deles, eles vão ter efeitos colaterais a longo prazo. E não é água com açúcar, minha gente, isso que é, não é água com açúcar. E no geral, os colírios que são usados, que você não estava sentindo alguma coisa, o farmacêutico passou um remedinho aqui que clareia o olho, eles têm um efeito que a gente chama de adstringente, é como se fosse um remédio de nariz. Ele vai fazer com que o vasinho sanguíneo ele fique mais fino, mas quando passa o efeito, ele fica dilatado, pior do que estava antes. Entendi. Que seria uma forma de causar dependência do remédio. Né, doutor, exatamente. Aí cada vez você é dose dependente. Quanto mais você precisa usar para ter o mesmo efeito. Vamos às perguntas do WhatsApp, doutor? Algumas, pelo menos, de tantas que estão chegando aqui. A Elizabeth de Calcaia, no Ceará. Obrigado, Elizabeth. Deus te abençoe. Olá, Frei, boa noite. Gostaria de saber se quem já fez cirurgia retroativa pode voltar ao mesmo grau de antes. Um grande abraço, Elizabeth, doutor. Elizabeth, boa noite, tudo bem? No geral, não. Quando você faz a cirurgia, você já tem o pressuposto, como eu falei agora há pouco,
que o grau não esteja tendo progressão, que ele esteja estável. Não impede também, se o seu olho tiver uma estrutura dentro do normal, que você faça um retoque, que você reaplique um pouco mais de laser, que isso pode ser feito tanto pela técnica do LASIK ou do PRK, para você recorrigir esse grauzinho que ficou. Ok. O Hector Souza, aqui do ladinho de nós, aqui, a Guaratinguetá. Boa noite, Hector, Deus te abençoe. A cirurgia laser para miopia é confiável? Todo míope pode fazer? Pergunta o Hector, doutor, meio desconfiado aí. Ô Hector, boa noite, tudo bem? No geral, todo míope desde que tem o olho normal. É uma cirurgia que, como eu disse antes, ela é muito rápida, o resultado é bem controlado, é uma técnica que já tem mais de 20 anos no Brasil e o resultado visual do paciente é muito bom. Então, no geral, se o olho for saudável, isso quem vai ser o capacitado para poder orientar bem o paciente é um cirurgião refrativo, que vai pedir os exames, analisar. A gente sempre tem que conversar com o paciente e explicar para ele os riscos e benefícios. Você pode até ter um olho que ele tem alguma suspeita, mas se o paciente estiver ciente e ele entender os limites, o que você vai propor e aonde você vai chegar no que você propôs, não tem problema nenhum. E o 0300 210 1210 está vivo, minha gente. Quando está vivo, tem ligação, a gente dá prioridade absoluta. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Marlene. Arlene, é isso? Sim, sou eu. Dona Marlene, fala da onde, minha querida? Eu falo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Que Deus abençoe. Tá muito frio aí ou não? Tá friozinho. E a senhora está acompanhando o Saúde e Fé, o tema de hoje, miopia, muito interessante, oportuníssimo no dia do oftalmologista. Qual é a sua pergunta, dona Marlene, para o doutor Luiz Fernando? É o Luiz Fernando, médico, né? Isso, doutor Luiz. Eu tenho um neto com 27 anos e ele tem miopia. E eu estava até conversando com um rapaz aí da TV, qual é o médico para fazer essa cirurgia, já que eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o meu neto. Qual é o médico ideal para fazer? Que eu sei que é oftalmologista, né? É oftalmologista. Porque é uma coisa delicada. Certo. Né? O olho é uma coisa delicada. Exato, né? Muito bem, dona Marlene. É uma preocupação que a gente tem, a nossa visão, viu? E, doutora, então, respondendo a dona Marlene, que está agora ouvindo, vai ouvir a resposta na sua casa, qual é o oftalmologista? Dentro da oftalmologia tem um especialista? Né? Tem. Dona Marlene, boa noite, obrigado pela ligação. Porto Alegre, a senhora está muito bem assistida, tem grandes serviços de cirurgia refrativa aí. O ideal é procurar um cirurgião de segmento anterior, o cirurgião refrativo. Porto Alegre tem 4 ou 5 serviços grandes que tem laser na própria estrutura. É só a senhora colocar no Google aí, cirurgia laser em Porto Alegre, então, a senhora vai ser... cirurgião refrativo, é isso? Refrativo. Oftalmologista, cirurgião refrativo. Isso. Só a senhora colocar no Google vai aparecer vários. Se eu tivesse meu telefone, eu já dava alguns telefones para a senhora entrar em contato. Tem vários amigos em Porto Alegre que são excelentes médicos, que normalmente quem vai para a cirurgia refrativa, que a pessoa acaba fazendo só isso, não é uma brincadeira barata, o laser é uma brincadeira bem cara. Okay. Então, quem se envereda por isso tem experiência para fazer. Entendi. Senão não vale a pena ir. Muito bem, dona Marlene. Então, olha, né? Se a senhora quiser também, depois assim, o doutor pode deixar alguns contatos com a produção, a senhora pode estar aqui conosco com muito carinho, viu? Mas aí tem grandes profissionais. Porto Alegre é referência também, viu? Temos mais pergunta? É a Jaqueline de Niterói, Rio de Janeiro. Boa noite, Jaqueline. Que Deus te abençoe. Muito bem-vinda, viu? Boa noite, doutor. Boa noite, Frei Rinaldo. Sua bênção. Deus abençoe, viu? Tenho 48 anos e tenho miopia desde os 8 anos. Meu grau já estacionou. Faz um tempo. 4.5 no esquerdo e 4.5, 25 no esquerdo e 4.5 no direito. Deu um tempo para cá, para ler de perto eu tiro os óculos. É normal? Pergunta a Jaqueline, doutor. Oi, Jaqueline. Boa noite. É normal acontecer porque você já passou dos 40 anos, é o que a gente comentou no início do programa, é a presbiopia, a vista cansada. O músculo do teu olho já não tem mais a força para conseguir acomodar a imagem pertinho. Então, um ponto feliz dela é bem próximo do rosto. Num paciente desse, obviamente a gente faz teste, eu estou falando de forma genérica, em mulher fica muito bem com báscula. O que é báscula? Você coloca um olho, que é o olho dominante da mulher, para longe, e operaria a miopia toda nesse olho, e no olho contralateral,
que é o recessivo, você deixa um pouco de miopia, que é para ajudar ela de perto. O senhor falou assim que está com a vista cansada, presbiopia, etc. A gente vê, doutora, assim, a gente é bombardeado também. Vamos fazer exercício, siga o dedo, vai fazendo dedo, etc. Isso funciona, existe? É um exercício como a gente faz do bíceps, do tríceps, do abdômen, etc.? Então, o olho é um músculo. Você tem exercícios que são exercícios para melhorar a acomodação. O que é isso? Ele melhora a sua noção de foco. Mas a gente vê na internet, inclusive, tem vários processos contra pessoas que prometem coisas milagrosas, ou não use óculos nunca mais, ou glaucoma, você se cura olhando para o sol, batendo o pé, e acredite, existe isso. Mas, no geral, o exercício ele melhora muito pouco algumas coisas do olho, mas, no geral, o grau, você tem que usar o óculos ou lente de contato para corrigir, ou redesenhar com laser. Ok. Doutor, ainda temos mais uma perguntinha. O Mauro Abreu gostaria de saber se existe um grau específico para essa cirurgia. Obrigado, Mauro. Um grau específico, doutor? Mauro, boa noite. Eu falo para o paciente sempre o seguinte: se você está sendo obrigado a usar óculos, se a sua qualidade de vida, se a sua qualidade visual, ela está te obrigando a usar o óculos o tempo todo, isso significa que o teu grau e a tua vida, consequentemente, pode ser melhorada com a cirurgia, independente do grau que for. Então, volto a dizer o que eu falei agora há pouco. Eu não indico cirurgia para o paciente, é o paciente que indica a cirurgia para mim. Ele fala, olha, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou enxergando, ou eu quero praticar esporte e está me atrapalhando. Então, hoje o paciente, ele já chega sabendo o que ele quer. A minha função é contraindicar. É dizer, olha, você infelizmente não pode fazer por causa disso, disso, disso e disso. Doutor, então para quem está em casa, doutor, aquela mensagem de esperança, assim, de repente, quantas pessoas estão sentindo-se inspiradas e iluminadas, assim, com essa possibilidade de enxergar bem e melhor através, assim, de um tratamento para evitar a miopia? Para evitar não tem jeito, mas a gente pode ficar livre dele, seja usando laser para remodelar o olho, seja com lente de contato. O ideal é procurar um oftalmologista. A gente tem no Brasil outras pessoas que são optometristas, que eventualmente em alguns lugares se passam por oftalmologistas. Procure seu oftalmologista, faça o seu exame regular dos olhos. A gente sabe que tem muita gente com medo de sair de casa por conta da pandemia. Tem muita gente que está chegando com quadros graves no consultório porque está perdendo prazo de procurar ajuda. Procure ajuda, veja, converse com o seu médico. Se você não tiver certeza, não tiver sentido confortável, procure uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. O importante é você cuidar da saúde do seu olho, porque 70% da percepção que você tem de vida passa através do seu olho. Com certeza. Por isso que hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel no Dia do Oftalmologista. Quem quiser entrar em contato, gente, anote aí, 12-3211-9010 é um telefone, também tem 12-98175-0804 e tem o Instagram para você seguir, viu? Iovale_oftalmo, tá tudo aí, dá um print, tira aquela foto da tela e tá todos os contatos assim para você entrar em contato aqui com o Dr. Luiz Fernando, viu?